Boa tarde, internautas, telespectadores. Hoje nós estamos aqui no Hospital Beneficência Portuguesa e vamos ter uma entrevista com um médico que é o ícone da hematologia. Boa tarde, doutor Breno. Boa tarde a todos. Essa oportunidade, né, de poder esclarecer um pouco dos assuntos da hematologia. Está tudo bem com o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Quais são as doenças que você trata? Então, é comum que se desconheça o papel do hematologista dentro do hospital. A sociedade não sai de casa. Um dia você acorda e diz, vou no hematologista hoje. Não é verdade? Até que você precisa do hematologista, você é encaminhado por um colega e que encaminha o paciente para o hematologista. Nós tratamos doenças do sangue, sejam elas benignas ou malignas. Ou seja, as malignas são os cânceres do sangue. Tá? E as doenças benignas, que são anemias, são um amplo espectro de doenças que são benignas, além das tromboses e os eventos trombóticos que podem ocorrer em diversas etapas da vida, tanto no repouso como na gestação, tromboses associadas ao câncer também, ou seja, tratamos de um cenário de doenças diferentes que a população às vezes desconhece do nosso papel, mas que quando conhece, já tem um contato a primeira vez, não se desfaz esse vínculo jamais. Doutor, você me fala uma coisa que me chamou a atenção. Dificilmente uma pessoa procura um hematologista. É muito fácil o paciente procurar um gastro, um urologista. Isso é normal, aquele exame de rotina. Você acha que também o hematologista, se ele quiser procurar um hematologista para ver se está tudo bem com ele, sem indicação, isso é possível? Você também recebe as pessoas que vêm aqui para uma consulta sem indicação? Sim, mas é mais por uma curiosidade, porque ouviu falar, alguém próximo teve algum problema hematológico. Sim. E então o paciente tenta chegar a uma consulta do hematologista. Mas o normal é um encaminhamento de outros colegas, tá? Porque o sangue não dói. Não é? Então você tem algum problema, uma dor, uma fraqueza, um cansaço, uma aparição das ínguas, né, dos gânglios, os linfonodos. Então o colega que vê alguma alteração, que chame a atenção e que encaminhe para o hematologista. Essas doenças que você trata, que você pode citar uma a uma depois, explicar rapidamente, o diagnóstico precoce, isso daí colabora para a doença não prorrogar, ou então quando descobre já não tem mais jeito, tem diferença, né? É mais agressivo se ele está com um câncer há mais tempo e não descobriu? Como que você... Então, sem dúvida, o diagnóstico precoce é vantajoso, tá? Por exemplo, eu tenho muita experiência e vejo bastantes casos do mieloma múltiplo, que é um câncer do sangue, que altera por uma produção anômala de uma proteína, altera os ossos, os rins, causa anemia, fraturas ósseas, tá? Então, tem muitos pacientes que começaram o quadro com dores ósseas nas costas. É muito típico, 90% dos casos de mieloma múltiplo apresentam dores ósseas. Então, aquela pessoa que não tem uma justificativa para ter uma dor crônica na coluna, por exemplo, tem que investigar. Você não pode ter um ano seguido de dor na coluna. Não pode ter 6 meses de dor na coluna. Isso eu já estou exagerando. Mas uma pessoa que, qualquer cidadão, que não tem um motivo específico, apresenta uma dor na coluna, que não passa, uma lombalgia famosa, e que não tem uma explicação, então deve fazer uma investigação mais aprofundada. Deve fazer uma investigação para ver se tem alguma alteração que justifique aquilo ali, tá? E poder chegar a uma conclusão diagnóstica, tá? Porque a dor é uma manifestação de algo. Por exemplo, tá? Um paciente que tem, por exemplo, mudando já, pode estar presente no mieloma múltiplo, mas pode estar em outras doenças. Um paciente que apresenta uma anemia, uma pessoa idosa com anemia. A velhice não significa ter anemia. Uma pessoa idosa, por ser idosa, não tem que ter anemia. Então, sempre essas alterações nos exames de sangue devem ser investigadas. Porque tem uma causa e tem um tratamento. Tá?
Esse tratamento, nós recebemos muitas pessoas que meu marido faz essa alocação para pessoas que vêm de fora para tratamento de câncer. Então a gente vê muito essa doença que você já citou e você explicou. E tem pessoas que veio aqui praticamente sabendo que ia morrer mesmo e no fim saiu do Hospital Beneficência Portuguesa. Ele saiu bom, está vivendo, sobrevivendo muitíssimo bem. Você acha que aí o acompanhamento para quem tem essa doença, as doenças que você trata aí, acompanhamento é sempre, para sempre? Sim, sempre que tem um problema hematológico, geralmente o acompanhamento é para sempre. Exatamente. É para sempre porque a gente sempre revisa e faz esse acompanhamento para saber se esses problemas voltaram, se estão com resultados satisfatórios, tá? E se cria um vínculo com o paciente de revisões sistemáticas, em que isso a gente consegue detectar alguns problemas em casos de linfomas, mielomas e leucemias, casos de recaída precoces. Tá? O diagnóstico, às vezes, é tardio, mas uma vez que ele já participa do nosso programa de consultas e acompanhamento, se houver uma recaída, quase sempre é precoce. Por quê? Porque a gente está acompanhando de perto, no estreito de vigilância. Doutor, eu vou fazer uma pergunta curiosa. O linfoma linfocítico, esse câncer é um câncer grave, é médio, precisa de muitas quimioterapias, está no começo, precisa de mais? Explica um pouquinho. É o seguinte, existe o linfoma linfocítico, as células pequenas, que barra leucemia linfocítica crônica, que é uma doença crônica, ou seja, de células maduras, tá? Que muitas vezes a evolução é muito lenta e outras vezes mais agressiva. Aí você pode perguntar por quê? Isso hoje a gente conhece essas informações pelo perfil biológico dessas células, que a gente pode fazer isso ao diagnóstico ou quando há uma necessidade de tratamento. E isso acontece por alterações genéticas que lhe dão uma maior agressividade, tá? Então, quando a gente tem um paciente com a leucemia linfocítica, nem sempre precisa ser tratado. Mas, quando esse paciente precisa de tratamento, seja porque tem uma anemia, porque tem linfonodos em crescimento, porque tem um crescimento de células anômalas no sangue, que são vistos no hemograma, ou tem quedas de plaquetas, essas coisas. Alguns dos requisitos que estão nas guias internacionais, nesses consensos internacionais, nos fazem iniciar esse tratamento. Então, a gente estuda o perfil da doença para saber se ela está num contexto de maior agressividade e tomar uma decisão de tratamento baseada nisso. Ou seja, hoje em dia a gente consegue, em muitos casos, fazer um tratamento um pouco sob medida. Sob medida? Como assim, sob medida? Sob medida baseado no doente e na doença. A gente não pode ser muito agressivo nos pacientes frágeis, mas também não pode deixar de ser agressivo em algumas circunstâncias quando o perfil da doença, o perfil biológico da doença é uma doença agressiva. Então a gente tenta juntar esses dois pilares, essas duas características, doente e doença, e encontrar a melhor forma de tratá-lo. Eu sou um pouco ignorante nesse aspecto de doença, claro, normal. Mas quando nós temos, assim, uma leucemia que precisa fazer transplante de medula, já é outro caso, não é o linfoma linfocítico. Ou o linfoma linfocítico, se já atingiu várias partes do corpo, também precisa ou não? Não, hoje, as características que são biológicas, ou seja, a gente faz exames, a gente faz pesquisa genética, a gente faz tudo isso para avaliar a necessidade de um tratamento mais agressivo, inclusive de um transplante. Tá? As neoplasias ou cânceres hematológicos, dependendo do tipo e do subtipo da célula, a gente vai indicar um transplante se necessário. Também vai dependendo do estado geral do paciente, da idade do paciente, porque o transplante medula óssea pode ser muito agressivo. E o que seria a solução pode ser pior que a doença, né? Um tratamento muito agressivo. Nem todas as doenças precisam desse transplante, tá? Então, por isso é muito importante entender a biologia da doença, tá? Fazer os exames corretamente, para poder se encaixar em que perfil
está o paciente e qual a necessidade, se só uma quimioterapia ou em algumas ocasiões uma radioterapia ou uma quimioterapia e depois consolidar com um transplante de medula óssea. Bem entendido. Agora, como todo paciente vem com indicação, eu gostaria de saber que tipo de tratamento? É só quimioterapia e a radioterapia, o transplante de medula, ou existe tratamento com remédios também, medicamento farmacêutico ou não? Então, hoje a gente avançou muito no cuidado do paciente e o tratamento também se modernizou. O que eram só quimioterapias agressivas foram evoluindo e hoje também foram incorporadas. Hoje em dia temos incorporados novas, como eu poderia explicar melhor, novas formas de tratar, como pode ser a imunoterapia, o tratamento-alvo, tá? Ou seja, existem já remédios que estão dirigidos àquela mutação, àquele defeito que tem naquela célula, ou existe a imunoterapia a gente faz um tratamento com anticorpos que atua diretamente naquela célula que está doente, porque ela expressa uma característica que esse anticorpo reconhece. Então, são tratamentos altamente selecionados. Só que muitas vezes não é suficiente e essas terapias mais atuais, mais modernas, precisam de uma ajuda da quimioterapia convencional. Então, às vezes, a gente faz por separado ou em combinação em busca de um melhor resultado. Muito bem, parabéns, doutor. Olha, essa explicação que o senhor está me dando é ótimo para mim, para os internautas, telespectadores, porque muitas vezes a pessoa não sabe, tem a dor da coluna, toma um remédio, um Profenid, passou, deixa lá e vai continuando, né, com a dor na coluna, com a dor no braço, com a dor nas pernas. Não procura um médico porque eu tenho um desvio de coluna, uma hérnia de disco, e quando vai para procurar o médico, isso já está numa extensão que talvez não tem mais jeito, ou então a agressividade do tratamento é muito maior. Exatamente. A mensagem para o internauta, para o telespectador é que tudo aquilo que foge da normalidade deve ser investigado, tá? Uma dor, um cansaço, tudo que está alterando sua vida diária, sua forma habitual de conviver, de ir ao trabalho, de estar em casa. Então, tudo que foge do habitual deve ser investigado. Por quê? Porque isso pode levar a um diagnóstico precoce e ter uma solução mais rápida e mais eficaz. Isso um conselho que acho que a maioria não se atenta nisso aí, né? Eu estava lendo muito sobre o câncer esses dias e o Brasil ainda, infelizmente, ele está muito atrasado no que diz respeito à conscientização. Então, quanto mais a gente conscientizar a população, melhor. Até também porque o sistema SUS, ele anda muito atrasado também para fazer um diagnóstico mais precocemente para a pessoa. Demora 5, 6 meses para marcar como é que se diz, uma ressonância, qualquer tipo de trabalho, né, que venha a diagnosticar um caso assim. Então, isso para nós é muito valioso, isso que essas informações estão nos dando. Agora, só mais uma pergunta para finalizar, que é tão bom falar com você. Qual o câncer mais perigoso dentro do ramo que você trata? Então, as doenças mais graves que a gente dá são as leucemias agudas. A gente falou faz um momento das leucemias crônicas junto com o linfoma linfocítico. Então, as leucemias agudas que são de células jovens, imaturas, que começam a sair da medula óssea, tá? Que é a fábrica do sangue, e a partir daí ela vai se multiplicando. Tá? Exatamente, a leucemia aguda. Ela se divide em 2 tipos, que é a mieloblástica e linfoblástica, porque vai depender do tipo de célula que está crescendo. Tá? Isso é um pouco a grosso modo. E são doenças que nascem, como eu falei, de células imaturas, elas se proliferam rapidamente, impedem que as outras células do sangue se produzam de uma forma normal, e com isso vai aparecendo os déficits das outras células, ou seja, vai aparecer uma anemia, o paciente vai estar cansado,
vai aparecer uma plaquetopenia, o paciente vai aparecer com manchas, hematomas, sangramentos espontâneos, e vai aparecer uma queda da imunidade, e o paciente vai ter infecções recorrentes. Ou seja, como eu falei antes, como a gente vai ver isso daí? A leucemia não avisa que chegou. Então, está fugindo da normalidade, você está com hematomas espontâneos que não se justifica, com pancadas, com sangramentos nas gengivas que não está cedendo de forma atual, está com infecções que está recorrendo essa infecção que não está de acordo à sua forma de vida, e um cansaço extremo, uma palidez, um cansaço, etc. Então, isso daí são indícios de que está fora da normalidade e deve ser investigado. Muito obrigada. Doutor, olha, foi um prazer grande estar aqui com você. Nós estamos entrevistando médicos um dia, outro dia, porque nós precisamos levar esse conhecimento, além da cultura que a gente também desenvolve bastante, esse teu conhecimento, o conhecimento dos outros médicos na parte ginecológica, isso faz muito bem para a humanidade. Precisamos, porque a conscientização é tudo. O que eu quero dizer para o senhor é agradecer de coração a sua entrevista, de você ter deixado seus pacientes e bater esse papo com a gente sobre hematologia. Eu nem sei como agradecer. Obrigado a vocês pela oportunidade. O esclarecimento e o ensinamento é a fonte de tudo, né? Para a gente ajudar e esclarecer as dúvidas das pessoas e que todo mundo tenha uma saúde melhor. Com certeza. Gente, olha aí, nós tivemos essa entrevista maravilhosa, que sirvam para todos. E o doutor Breno é um hematologista aqui do Beneficência Portuguesa, uma pessoa diferente, sensível, que ele trata os pacientes com muito amor, com muito carinho. E o que o paciente precisa é justamente isso, confiança no médico, saber que aquele médico é um amigo, que aquele médico trata aquela pessoa com amor, com carinho. Aliás, ele demonstra que ele escolheu a profissão porque ele gosta da profissão. Isso é o bastante para os nossos pacientes. Quando vocês precisarem, olha, o Beneficência Portuguesa tem tudo aqui de última geração. Uma medicina de ponta fora de sério. E, mais uma vez, meu muito obrigado. Obrigado a vocês.